Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Venha, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilha do Livro do Céu, volume 7, trecho 82.
13 de março de 1907. Luísa pede a Jesus que, ao morrer sua mãe, não passe pelo purgatório. Continua quase sempre o mesmo e no máximo faz-se ver em silêncio. Agora, nestes dias, Jesus, tendo-se deixado ver, me acariciava e me beijava, e estando minha mãe doente, fazia-me compreender que logo a ia levar. E eu lhe disse: Senhor meu, tu o que queres, e eu te dou antes de que a leve. Não quero esperar que a leve, sem que antes a doe, mas quero de ti a correspondência pelo dom que te faço, dando-me em prêmio que a leve direto ao paraíso, sem fazê-la passar pelo purgatório, à custa de eu sofrer o purgatório que corresponde à minha mãe. E Jesus bendito dizia. Então, meus irmãos, aqui Luísa vem falar que Jesus continuava é, é, sempre em silêncio, né? Quase em silêncio. Ele continuava quase sempre em silêncio, no máximo fazia-se ver e ficava sempre em silêncio. Mas de alguns dias, né? Jesus vem a Luísa e vai acariciar a Luísa, vai beijar a Luísa, por conta que sua mãe estava doente. Jesus estava ali para consolá-la, já que ele tinha passado vários dias sem vir a ela, e quando vinha ela ficava em silêncio. Agora ele vem para estar perto de Luísa, para consolar a Luísa, beijar, acariciar a Luísa, porque Luísa, vendo Nosso Senhor fazendo isso e sabendo que sua mãe estava doente, Jesus fez ela entender que ele queria levar ela, ou seja, que a morte da sua mãe iria acontecer. Então ela teve o conhecimento de que Jesus iria levá-la. Então Luísa vai pedir para que Jesus não levasse a sua mãe antes que ela doasse ela para ele, e como prêmio para ela pelo dom que ele tinha dado a ela, que ela estava tendo com Jesus, que ele tinha dado a ela, pelo esse dom, ela pedia a Jesus, né, que levasse logo a sua mãe para o paraíso, não precisasse passar pelo purgatório, porque ela mesma queria sofrer o purgatório que correspondia à sua mãe. Ela queria passar o purgatório que a mãe dela teria que passar. Ela queria passar pela sua mãe. Então, ela vai intercedendo a Jesus, pedindo para que Jesus a leve ela direto ao purgatório. E Jesus vai e diz: minha filha, deixe-me fazer a mim. Eu continuava a pedi-la. Então Luísa pedindo a Jesus, e Jesus diz: deixa eu fazer o que compete a mim, deixa eu levar, né? Pedindo a ela, conversando com Luísa. E Luísa dizia, continuava a pedi-la, a rogá-la a Jesus: mais doce amor meu, que terá coração para ver a minha mãe sofrer no purgatório, a ela que tanto sofreu, que chorou tanto por minha causa. Então, Luísa fala para Jesus que não teria coração para ver ela sofrer, a mãe dela sofrer tanto no purgatório. E logo ela, sua mãe, que tanto sofreu por ela, né, por causa que ela estava
passando, que ela tinha se entregado a Jesus, né? Estava vivendo só para Jesus. Então, claro que a mãe dela sofreu muito porque ela deixou a mãe dela, né, para viver com Jesus e a mãe dela sofreu muito, né? Então, ela vai reclamar a Jesus, né? E diz: é o peso da gratidão que me empurra, o que me impressiona e me força em todas as outras coisas. Faço o que quiser, mas nisto não cedo. Você me fará feliz e fará o que eu quero. Então, depois que Luísa vai, roga a Jesus, né? E diz que esse era o preço da gratidão que fazia com que empurrasse, né? Que pressionasse e fizesse força a todas as coisas, né? Que diz que é, que não quer, não quisesse que fizesse o que quisesse, né? Mas não cedia, né? Não cedia. Você me fará feliz e fará o que eu quero. Então, e, e Jesus diz, né? Depois que ela pede ele, né? Roga ele se para ele é, ver a situação dela, né? E diz que isso ele faria ela muito feliz, né? E Jesus vai dizer: mas amada minha, não te tornes demasiada fastidiosa, és incansável e com o tornar-se incansável, eu pedi, pedi, obrigar, mas incansável em pedir, obriga-me a contentar. Então, pela insistência de Luísa a Jesus, ele vai dizer a ela que ela não, não ficasse demasiada fastidiosa, né? É, porque ela estava se tornando incansável, impedir, né, por ela. Então, esse pedido de Luísa estava é, tocando no coração de Jesus, porque ele diz porque esse pedir incansável dela se tornava obrigado a ele a contentar o pedido dela. E diz, mas não me dava, mas não me dava resposta. Luísa diz que Jesus não dava resposta, né? E eu insistia e chorava como uma menina e pedia e pedindo-lhe novamente e oferecendo minutos a minutos, horas a horas, tudo o que ele sofreu em sua paixão. É, então, Luísa, já que Jesus não dava resposta a ela, ela insistia, chorava, né, como uma menina que ela fala, e pedia de novo, né, pedia novamente, oferecendo a cada minuto, a cada hora, tudo que Jesus sofreu a sua paixão pela sua mãe, né, ofertando tudo que ele sofreu pela sua mãe, diz, aplicando tudo isso à alma de minha mãe, para fazê-la ficar purificada, embelezada e assim poder obter o que eu queria. Então, ela pedia a Jesus, oferecia a paixão de Jesus a cada minuto, a cada hora, tudo que Jesus fez, né? Ela ofertava para Jesus pela alma da mãe dela, né? Para que ela ficasse, a alma da mãe dela ficasse purificada e embelezada, né? Pela a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E, e assim ela pudesse obter o que ela queria. E Jesus diz, e ele, enxugando as lágrimas, acrescentou, né? Então ele enxuga as lágrimas e acrescenta, mas querida minha, querida, não chores, tu sabes que te amo muito. Poderia não te contentar? Então, Jesus enxuga as lágrimas de Luísa e diz
que chama ela de querida, né? Pedindo para que ela não chore, né? Porque ele amava muito ela e ele não podia é, contentar Luísa e diz: tu, tu sabes que te amo muito, poderia não te contentar? Né? E diz: olhe, com a contínua oferta de minha paixão, não deixando escapar nada do que eu sofri em benefício de tua mãe, sua alma está dentro de um mar imenso, e este mar a leva a embelezar, a enriquecer, a inundar de luz, para assegurar-te que te contentarei quando a tua mãe morrer. Serás surpreendida por um fogo pelo qual te sentirás queimada. Então, Jesus está falando para Luísa que a oferta da sua paixão, né, não deixando escapar nada do que ele sofreu, é, em benefício de sua mãe, né, porque ela tinha pedido, ofertado a paixão de Jesus pela alma de sua mãe. Ele diz: por isso, por causa disso que ela ofertou e não deixou escapar nada, ofertando tudo pela alma da mãe dele, a alma dela estava dentro de um mar imenso. E este mar imenso a levava a alma dela, a embelezava, a enriquecia, a inundava de luz. Então a alma da mãe da Luísa estava, por ela ter ofertado as horas da paixão, né? Por isso que, meus irmãos, que é importante a gente meditar as horas da paixão, ofertar pelas almas do purgatório, pelas almas aqui na terra sofredoras, agonizantes, né? Neste momento aqui em que a mãe de Luísa estava padecendo, morrendo. Hoje tem muitas almas padecendo e morrendo, né? Então, se nós nos meditarmos, a oferecer cada hora, cada minuto, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo por essas almas também vão ficar embelezadas, enriquecidas, vão inundar no mar de luz, assim como a alma da mãe da luz estava no mar de luz, inundada no mar de luz, essas almas também, as nossas almas que também vão se beneficiar disso também, né? Ofertando tudo pelas almas em geral, vão nos inundar de luz, né? Vão, isso vai assegurar Jesus diz para isso, e para assegurar-te que te contentarei quando a tua mãe morrer, será surpreendida por um fogo pelo qual te sentirás queimada. Então, Luísa, Jesus está dizendo para Luísa que para assegurar que ele contentará a ela, né? Quando a mãe dele morrer, é, ela vai sentir, é, é, ela vai se surpreender por um fogo, ela vai sentir um fogo pelo qual ela se sentirá queimada, né, por dentro. Então quer dizer aqui que ela, a mãe de Luísa, ela iria morrer e Luísa iria sentir o fogo do purgatório da mãe dela, né? Que ela ia passar aqui no purgatório. Luísa iria sentir queimada esse fogo, porque ele assegura, ele diz, asseguro para te contentar quando sua mãe morrer, será surpreendida por um fogo pelo qual te sentirá queimada. É o fogo do purgatório que Luísa vai sentir. E Luísa diz: eu fiquei contente, mas não segura, porque não me havia dito ainda nada de que a levava direto ao paraíso. Então, Luísa também ficou na dúvida, né? Porque Jesus não deu a certeza de que ele levaria a mãe dela direto ao fogo do purgatório,
né? Então ela não ficou confundida, né? Não teve a certeza, né? Continuando no Livro do Céu, volume 11. Volume 11, trecho 97. 8 de fevereiro de 1915. A união de vontade forma toda a perfeição das três divinas pessoas. Passo-me afligida pelo modo que meu sempre amável Jesus tem comigo, mas resignada a seu santíssimo querer. Se eu lamento com Jesus por sua privação e por seus silêncios, ele me diz. Então, Luísa passa por uns dias afligidas, né? Momentos de muita aflição, afligida, pelo modo como Jesus sempre vem a ela, né? É, em silêncio, né? Como Jesus se aparecia, ela se apresentava para ela, mas ela ficava muitas vezes muito afligida, né? Porque Jesus não vinha ela como não aparecia para ela como ela queria. Então, e Jesus deixava muito ela em silêncio. Às vezes vinha como um relâmpago e desaparecia, em silêncio ficava, né? Ela mais Luísa ficava resignada ao seu querer. E se ela se lamentasse, Jesus se lamentando com Jesus por causa das suas privações e o silêncio, Jesus dizia: não é tempo de prestar atenção a isso. São ninharias e de almas muito débeis que prestam atenção a si mesmo e não a mim, que pensa no que sente e não no que lhe convém fazer. Estas almas cheira a humano e não posso confiar nela. Então Jesus pede para que Luísa não prestasse atenção nisso, porque tem muitas almas e essas almas são ninharias que ele fala, débeis, né? Que prestem atenção nessas coisas, né? Mas ele diz, preste atenção em si mesmo. A pessoa está pensando em si mesma. Nesse momento, Luísa estava pensando em si mesma. Então, ele não queria que Luísa pensasse em si mesma, né? Que ele diz que pensam que sente e não que convém. Então, a pessoa pensa em si mesma, né? E não no que convém pensar, que é em Jesus Cristo. Então ele diz que estas almas que pensam em si mesmo, né, que olha para si mesmo, pelo que está acontecendo, né, nela está estas almas estão cheirando ao humano. E Jesus diz que a pessoa que cheira ao humano, ele não pode confiar nessa alma. De ti não espero isso. Então ele não espera isso de Luísa, porque ele quer confiar em Luísa. Ele não quer que ela pense em si mesma. Quero o heroísmo das almas, que esquecendo-se de si mesmo, põe a atenção só a mim. Então ele quer que a alma esqueça de si mesmo, né? Que almas heróicas, né? Que é o heroísmo das almas, que essas almas se esqueçam de si mesmo e que ponha a atenção só em Jesus, esquecendo-se de tudo. E unindo-se comigo, se ocupa da salvação de meus filhos, porque o demônio usa de todas as suas astúcias para arrancá-la de meus braços. Então, essas almas que Jesus quer, que essas almas sejam heróis, né? E que se unam a Ele para que possa
para que essas almas possam se ocupar com Jesus, se unir com Jesus, né? Para que possa ajudar a Jesus a salvá-la mais almas, porque o demônio está perseguindo, rodeando essas almas, querendo arrancar essas almas dos braços de Jesus. E Jesus precisa de almas que ajude ele, né? Que para não permitir que o demônio arranque essas almas dele, de Jesus. E continua. Quero que se adapte ao tempo, hora dolorosa, hora deploráveis e hora trágico, e junto comigo reze e chore pela cegueira das criaturas. Então Jesus quer que a alma se una a Ele, né? Se adapte ao tempo, né? O tempo de hoje, né? Se coloque nos braços dele, confie nele, se adapte nos tempos de hoje. Hora dolorosa, né? Hora sofrendo, hora deplorável, hora trágica, junto com Jesus, né? Rezar, chorar pela cegueira das criaturas que é tanta no mundo, e diz sua vida deve desaparecer, fazendo entrar em você toda a minha vida. Então a pessoa tem que morrer para si mesma, tem que desaparecer, né? Deixar a vida dela para entrar a vida de Jesus, viver a vida de Jesus. E diz, fazendo assim, sentirá em ti o perfume da minha divindade. Confiarei em ti neste tempo tão triste, que no entanto não são mais que os prelúdios dos castigos. O que será quando as coisas avançarem mais? Pobres filhos, pobres filhos. Então Jesus diz que a alma fazendo assim, se unindo a Ele, esquecendo de si mesmo e deixando a vida de Jesus nela, né? A alma fazendo assim, a alma vai sentir o perfume de Jesus, o perfume de sua divindade. E Jesus vai confiar nesta alma, né? Nesses tempos tão tristes, né? E diz que essas coisas que estavam acontecendo era apenas um prelúdio dos castigos, né? O começo dos castigos, né? Não era nada para o que iria vir. E diz o que será das coisas quando se avançarem mais, né? É nos tempos de hoje, né, que está acontecendo muitas coisas no mundo. Isso também pode-se dizer que pode ser só um prelúdio, o começo dos castigos, né? Mas o que será depois, quando avançar mais, né? E continua. E parece que Jesus sofrendo tanto que ficava sem palavra e se escondia mais dentro do meu coração, de modo que desapareceu de tudo. Então, Jesus se mostra neste momento muito sofredor para Luísa, e tanto que ele ficava sem palavras, né? E queria se escondeu dentro de Luísa, dentro do coração de Luísa, de um modo que desapareceu totalmente, né? Se escondeu dentro do coração de Luísa, de modo que ele desapareceu, ela não via mais ele ali, mas sentia ele dentro do seu coração. E enquanto e quando cansada de meu estado doloroso, renovo os lamentos, o chamo e digo. Então, quando Luísa estava cansada dos seus estado doloroso de sofrer muito, novamente ela renova os lamentos que ela estava fazendo e chama Jesus. E Jesus não sabe as tragédias que estão acontecendo, né? Como é possível que seu piedoso coração possa suportar tais estragos
em seus filhos, Luísa, com seus lamentos a Jesus de novo, e diz para Jesus, como é possível que Jesus, vendo tantos corações, ele não tem como é possível que seu piedoso coração de Jesus poderia suportar tantos estragos em seus filhos, né? E, e diz, parece que ele apenas se movia em meu interior. Então Jesus, vendo Luísa falar, só fazia se mover dentro dela, né, do seu interior. E continua, como se não se quisesse fazer sentir, e sinto dentro de mim meu fôlego, outro respiro afanoso, como se estivesse em agonia. Então Jesus estava vendo o que estava acontecendo, mas ele não queria aparecer. Ele estava sofrendo dentro de Luísa. O fôlego dele estava afanoso, né, em agonia. É o respiro de Jesus que estava ali sofrendo, porque advirto que é doce, mas enquanto me consola, tudo me faz sentir penas mortais. Então, porque naquele respiro sinto o respiro de todos, especialmente os de tantas vidas morrendo e que Jesus sofre. Então, Jesus estava sofrendo a morte de tantas pessoas que estavam sofrendo ali. E Luísa estava sentindo Jesus sofrendo o respiro de todas essas pessoas morrendo, né? E Jesus, e com eles o estertor da agonia. Então estava sofrendo a agonia dentro do interior de Luiz. Outra vez parecia que se doía tanto que manda tristes lamentos, de modo a piedade os corações mais duros. Então tinha momento que Jesus estava sofrendo tanto que ele mandava tristes lamentos, né? De mover a piedade dos corações duros, né? Agora, continuando com meus lamentos, esta manhã ao vir me disse. Então, Luísa continua seus lamentos e Jesus, logo nesta manhã, diz: Minha filha, a união de nossos quereres é tanto que não se distingue qual seja o querer do um e qual o do outro. Então, a união do querer da criatura com a de Jesus não vai se distinguir qual é o do um de outro, né? Se é de Jesus ou da criatura, seja aqui da Luísa ou de Jesus. E diz, e esta união de vontade que forma toda a perfeição das três divinas pessoas, porque como somos uniformes na vontade, esta uniformidade leva uniformidade de santidade, de sabedoria, de beleza, de potência, de amor, de todo o resto do nosso ser, assim, assim que nos vemos como num espelho, reciprocamente um ao outro. E é tanta nossa complacência ao nos olhar que nos torna plenamente feliz. Então, que Jesus está falando para Luísa, que a união das vontades forma a perfeição. Isso é a mesma perfeição das três divinas pessoas, né? Porque diz que porque como ele, as três divinas pessoas são uniformizadas, né? Com a sua vontade. Esta uniformidade leva à uniformidade da santidade, né? São as uniões, né? Forma a uniformidade da santidade do Pai, do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Forma a sabedoria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Forma a beleza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A potência, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de todo o resto.
Ele diz, de todo o resto do nosso ser. Assim que somos, que vemos com, assim que vemos como um espelho um do outro. Então, é a mesma sabedoria, a mesma beleza, né, das três divinas pessoas, uniformizada, unida. Então, ele se vê um ao outro como se fosse um espelho. E diz, é tanta a nossa complacência ao nos olhar que nos torna plenamente felizes. Então, isso é tanta a felicidade de eles se olharem um para o outro, né? É tanta a sua complacência que eles se tornam eles muito felizes um com o outro, né? Como um espelho olhando um para o outro. Então, é por isso que diz que o Pai e o Espírito Santo são uma pessoa só, porque são espelho um do outro, né? O reflexo um do outro, porque estão unidas as suas as três vontades divinas estão unidas ali. E tudo que é de um é do outro, né? Então, um reflete no outro. E cada qualidade de nosso ser, como tantos mares imensos, difere-se em suas alegrias. Então, um dando alegria ao outro, são mares imensos de diferentes em alegrias, né? Um cuidando de fazer feliz o outro, pode-se dizer assim. Um descarrega no outro, por isso, se alguma coisa fosse divisível entre nós, nosso ser não poderia ser nem perfeito, nem plenamente feliz. Então, se tivesse alguma coisa diferente entre essas três divinas pessoas, eles não poderiam ser um ser plenamente feliz. Agora, ao criar o homem, infundimos nele nossa imagem e semelhança para poder arrolar ao homem em nossa felicidade e no reflexo e nos fazer felizes neles. Então Jesus ao criar, está dizendo que ao criar o homem, né, ele colocou, infundiu em nós a sua imagem e semelhança e, e arrolou, né, ao homem em felicidade, né, colocou a felicidade, encheu nós de felicidade e nos refletiu e nos fez felizes, né? E nos fazer felizes nele, né? Ele quer ser feliz na criatura, né? Ele diz, mas o homem rompeu o primeiro anel de conjunção de vontade entre ele e o Criador. Então, Jesus fez a imagem e semelhança sua nós, fez nós a sua imagem e semelhança, para nos ser feliz nele, para que ele fosse feliz em nós. Mas o homem, ao pecar, né, rompeu o primeiro anel que, que de conjunção, né, de união com a vontade do Criador. E diz, por isso o homem perdeu a verdadeira felicidade, porque saiu desse anel que estava entrelaçado a Jesus, a Deus. O homem apartou esse elo entre Deus e a criatura ao pecar. Então, o homem perdeu a verdadeira felicidade. Aliás, caíram sobre ele todos os males. Em vez da felicidade, o homem adquiriu, depois do pecado, adquiriu todos os males. Por isso, nem podemos nos refletir nele, nem nos fazer feliz. Então, por causa do pecado, né? Que Jesus não pode mais se refletir em nós e não fazer ele mais feliz, porque foi rompido esse anel, esse elo entre o Criador e a criatura. Só na alma que faz em todo o nosso querer, o fazemos e gozamos no fruto completo da criação. Então, Jesus só pode ser feliz, refletir a sua felicidade em,
em nós, se nós formos, se nós gozarmos do fruto completo da vontade dele, né? Se nós formos vivermos na vontade divina, né? Porque diz, viver em seu querer, só a alma, só na alma que faz a sua vontade, que faz em todo o nosso querer, que faz a sua vontade, né? Ele pode gozar dos frutos completos da criação. Então, Jesus está à espera de gozar desse fruto da criação até hoje, né? Pelas almas, porque ele só pode gozar desses frutos pelas almas que faz a sua vontade, que está na sua vontade divina, no querer divino. Então ele só vai gozar desses querer quando ele encontrar essas almas, estiver em pleno é, é, rigor a sua divina vontade na terra. Porque mesmo naqueles que têm algumas virtudes, que rezam, que frequentam os sacramentos, mas, mas, se não, mas se não são uniformizados ao meu querer, não podem nos refletir neles. Então, mesmo aquelas pessoas que vivem na igreja rezando, né, mesmo os padres, né, que está celebrando as missas ali, mesmo aquelas pessoas religiosas, consagradas, que vai ao sacrário todos os dias, é, adorar Jesus ali, mesmo essas pessoas boas, né, que rezam frequentemente no sacramento, mas não estão no querer divino, essas pessoas não podem refletir a imagem e semelhança de Deus, né? Deus não pode refletir neles, porque como está separado da vontade dele, né, da nossa, todas as coisas estão desordenadas e voltadas e revoltadas. Então, a pessoa que está separada da vontade de Deus, essa pessoa está desordenada, está revoltada da vontade de Deus. Então ele não pode refletir a sua imagem e semelhança. Aí diz, minha filha, só nas vontades é aceita, porque reordena, faz feliz e leva consigo todos os bens. Por isso, sempre em tudo faça a minha vontade. Não preste atenção em outra coisa. Então, Jesus está falando que só a vontade dele é aceita e reordena tudo e faz ele feliz, né? E leva consigo, essa alma leva consigo todos os bens. E diz, por isso, se esforce para não sair da sua vontade, né? Se esforce em tudo e faça a sua vontade. Não preste atenção mais em outras coisas. E Luísa diz, meu amor e minha vida, como posso me uniformizar a tua vontade aos tantos flagelos que está mandando? É uma pergunta que Luísa faz. Como ela poderia, apesar do momento que estava acontecendo, tantos flagelos, né, no mundo, né, como que ela ia se uniformizar à vontade de Deus? É preciso muito para dizer fit. E além disso, quantas vezes me disseste que se eu fizesse o teu querer, tu teria feito o meu. E agora como você mudou? Então, Luísa novamente reclamando a Jesus, né? Diz, quantas vezes disseste, Jesus, que faria o meu querer e, e tu teria, se eu fizesse o seu querer, tu faria o meu, né? E agora como você mudou, Jesus? Luísa fala, Jesus, não fui eu que mudei, Jesus não muda, né? É sempre a criatura que muda. Jesus é imutável e diz,
Não fui eu que mudei, é que a criatura se tornou insuportável. Então, a criatura se tornou, ao sair da vontade divina, se tornou insuportável. Jesus não consegue estar dentro dessa alma, porque está insuportável ficar dentro dessa alma. Jesus é santo, ele quer santidade, ele quer morar dentro de uma alma santa, né? Fora de pecado, ele não quer se sujar, né? Ele diz, não foi ele que mudou, é que as criaturas se tornou insuportável. Aproxima-se, aí pede, aproxima-se e chupa de minha boca as ofensas que as criaturas me enviam, e se você puder engolir, eu suportarei suspenderei o castigo. Então, Jesus fala para Luísa se aproximar dele, para que ela chupasse as ofensas que as criaturas estavam enviando a ele. E se ela conseguisse engolir essas ofensas que ele estava sentindo, vendo nas criaturas, por isso que ele não estava suportando as criaturas, se ela não conseguisse engolir, ele suspenderia os castigos. Então Luísa se aproxima e diz: então me aproximei de sua boca e com avidez chupava, mas com grande dor me esforçava por engolir e não podia. Me esforçava, voltava a fazer novos esforços e não o conseguia. Então Jesus, com voz terna e soluçando, me disse: então aqui Luísa se aproximou de Jesus, chupou as ofensas que estavam em Jesus, né? Ela tentava engolir e não podia. E ela tentava de novo, tentando e se esforçava novamente e não conseguia engolir. Então ela ficou é, 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 desanimada, né? Então voltava, ela se esforçou tanto, né? E não conseguiu. Então Jesus ficou com voz terna e soluçando diz: viu? Você não pôde passá-la, arrastá-lo para a terra e cair sobre as criaturas. Então, se Jesus, se Luísa não conseguiu chupá-la essas ofensas, engolir essas ofensas, quanto mais Jesus, né? Que não pode entrar nele ofensa, pecado, de nada, né? Então, mesmo Luísa não conseguiu, quanto mais Jesus. E Jesus diz, viu? Não pôde passá-la. Arrastá-la para a terra e caia sobre as criaturas. Então, ele arrasta para a terra e vai cair sobre as criaturas. Então, eu a lancei e também Jesus o lançava de sua boca sobre a terra, dizendo, é nada ainda, e desapareceu. Então, eles não puderam, Jesus não podia mais suportar, né? Porque as ofensas, e Luísa não podia mais engolir. Então Jesus manda lançar sobre a terra, né? E tanto Jesus e ela lançando essas ofensas sobre a terra, né? É, em forma de castigo, né? Para as criaturas. E Jesus dizia que isso era nada ainda, né? E dizendo isso, desapareceu. Amém. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos. Fiat.